Graça e paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês novamente para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que seja um momento agradável, possamos aprender e ser edificados pela Palavra de Deus. Eu convido vocês para que possamos estar juntos nesse momento. A nossa lição de hoje é a lição 14. E nós estamos estudando a revista que fala sobre os fundamentos bíblicos da família. Já é a lição 14ª, estamos quase no final do estudo das lições desta revista. E o título desta lição é Falar e Ouvir. É uma lição que tem muito a ver com comunicação. Eu queria convidar vocês para que peguem as suas Bíblias e estejam juntos para nós podermos estudar a lição. E agora, vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar, pedindo a Deus que Ele esteja aqui conosco e que não seja nós que estamos falando, mas seja o Senhor falando aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. É um privilégio podermos estar abrindo a Tua Palavra e falarmos sobre ela para os nossos irmãos, amigos e aqueles que estão nos ouvindo, para que eles possam ser edificados, não pela minha palavra, mas pela Tua Palavra. Usa, Senhor, que o Teu Espírito atinja o coração de cada pessoa. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Lição 14, Falar e Ouvir. O texto básico da nossa lição, veja bem esse texto, Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Está no Salmo 141, versículo 3. Olha como é que nós estamos começando o estudo da nossa lição. Pedindo para que Deus coloque alguma coisa fechando a minha boca e que Ele esteja vigiando a porta dos meus lábios. O versículo-chave da nossa lição é: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Também Salmo, capítulo 19, versículo 14. Veja a família sentadinha ali, com a Bíblia aberta, possivelmente lendo esse mesmo versículo que eu acabei de ler para vocês. Salmo 19, 14, onde nós lemos esse versículo, que é o versículo-chave dessa lição. E é interessante, porque se nós estamos falando em falar e ouvir, é aquilo que passa pelos nossos lábios, as palavras dos meus lábios. Qual que é o alvo da nossa lição? Vamos ver? O alvo é que haja comunicação saudável em família. Claro, nosso objetivo é que haja isso, que as comunicações, os contatos, as conversas sejam saudáveis, sejam alegres, sejam felizes, sejam contentes. Para isso é preciso conhecer e praticar os ensinos de Jesus Cristo. E nós vamos falar um pouco sobre isso também, sobre os ensinos de Jesus Cristo. É o ponto importante dessa lição. A introdução. É muito importante para o cristão buscar sempre se comunicar bem. É importante para nós. Por exemplo, Deus criou o mundo o quê? Pela sua palavra. Ele usou a sua palavra para criar o mundo. Os seus decretos estabeleceram mudanças em todo o universo e todas as coisas apareceram com a expressão "e disse Deus". Foi uma comunicação perfeita de Deus. E ele também se relacionou com Adão por meio de conversa. Ele conversava com Adão, ele falava com Adão, e Adão com ele. A nossa comunicação em família deve seguir o exemplo do próprio Deus. E é esse o nosso objetivo da lição. Comunicação
entre marido e mulher é o primeiro ponto que nós queremos examinar com vocês, né? É por aí, nossa comunicação, nosso dia a dia, nossos contatos. Como é que funciona isso? Nós estamos vendo uma figurinha lá embaixo que fala, ou que mostra, né, que parece que as coisas não estão indo bem naquela comunicação. Quando pessoas convivem no mesmo teto, certamente se comunicam, sejam por palavras ou por comportamento, ações, gestos, atitudes, etc. Né? Quando olho para o meu cônjuge, o que eu vejo nele? O que ele me comunica? Como interpreto? Então, quando a gente está falando aqui o ele aqui não é ele, o meu marido, com relação à esposa, não. É o meu cônjuge, pode ser o marido, pode ser a mulher, tanto um como o outro. Né? O que a gente vê no cônjuge quando a gente olha para ele? Né? É preciso validar a comunicação com algumas perguntas, né? Como aquela que a gente sempre usa. Foi isso que você quis me dizer? Eu entendi direito o que você me disse? É bom, porque isso valida aquilo que foi comentado, aquilo que foi dito entre os dois. Eu queria que a Zolinha, que nos ajuda aqui, né, sempre, e está aqui conosco hoje, eu agradeço por isso, ela leia para nós, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Por favor, Zolinha. Finalmente, irmãos, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Aqui, Pedro, na sua carta, na sua primeira carta, esse capítulo 3, esses versículos, eles já nos mostram, né, de uma maneira bem clara a importância do tipo, né, de relacionamento que nós devemos ter. E ele já nos orienta, sede todos de igual ânimo, né, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal. Puxa, como é difícil isso, né? Ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo nós fomos chamados, a fim de recebermos o que? Bênção por herança. Que lindo esse versículo, como ele fala profundamente no nosso coração sobre o nosso relacionamento, como ele deve ser. Né? Dentro dessa comunicação entre marido e mulher, nós queremos mostrar alguns pontos. O primeiro que nós vamos destacar aqui é quando ruídos afetam a comunicação. Na figurinha, vocês vejam que o casal está conversando, mas parece que está saindo ruído de um lado e do outro, né? Aquelas nuvenzinhas ali dão essa impressão. Todo o nosso comportamento é direcionado pela percepção que temos das pessoas e do que elas fazem. Isso é que inicia ou provoca o nosso relacionamento, a maneira de nos relacionarmos. Né? Segundo Samuel, capítulo 6, versículos 16 e 20, a Isolina vai ler para nós. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias para acompanhar. O que aconteceu? Houve ruído? Vamos dar uma olhada, vamos prestar atenção nisso? Vamos ouvir. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer.
Mical censura Davi com palavras duras. Sem pejo significa sem vergonha. E que problema que ela criou entre o casal? Davi deu uma resposta para ela. Mas a ideia é de que, se a comunicação não é bem feita, ela cria problemas mesmo. Ela cria reações. Ela provoca reações. E Mical fez essa censura para Davi. As palavras desrespeitosas entre o casal criam dificuldades no relacionamento familiar. E nós vemos um conselho, né, do Salomão, sábio Salomão, Provérbios capítulo 4, versículo 24, ele fala: desvia de ti a falsidade da boca. É interessante, desvia de ti a falsidade da boca. Toma cuidado com o que você fala. E é isso que nós estamos estudando aqui, né? Falar e ouvir. Desvia de ti a falsidade da boca. Há milhões de ruídos que contribuem para distorcer a comunicação. Tiago, capítulo 3, versículo 2, ele diz: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Vejam, nessa afirmação, né, nesse texto que nós lemos aqui em Tiago, é uma demonstração de que é difícil nós conseguirmos falar sem tropeçar. Tanto que Tiago está dizendo: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Vejam como é que é importante nós tomarmos cuidado com o que nós falamos, né? Isaías capítulo 6, versículo 5, vocês conhecem bem o que aconteceu ali, né? Deus querendo alguém para vir e falar, né, do Evangelho de Cristo, quem é que vai por nós? Né? E Isaías querendo se oferecer, mas a primeira coisa que ele sentiu, que ele viu na vida dele, no corpo dele, na pessoa dele, é justamente essa expressão, né? Ai de mim, sou homem de lábios impuros. De lábios impuros. Lábios. Quem que não é de lábios impuros? E nós precisamos muito trabalhar isso. É possível uma comunicação saudável para aquele que tem o coração regenerado em Cristo. Isaías, ele teve os seus lábios regenerados no próprio momento, né? Quando ele falou isso, o querubim foi lá e levou aquela brasa, e com aquela brasa ele tocou nos lábios e falou: agora os seus pecados foram perdoados. O que é os lábios impuros? São os pecados, aquilo que desagrada a Deus. Provérbios 4, 23 diz para a gente o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a base, né, do nosso relacionamento, dos nossos contatos, né, dos nossos ruídos, né, é nós cuidarmos do que está dentro do nosso coração. Porque que é deles, do nosso coração, dele, que procedem o quê? As fontes da vida. Há muitos elementos para que uma comunicação aconteça. Além do emissor e receptor da mensagem, há o canal que é utilizado e a mensagem que é transmitida. Se há um problema com qualquer um desses elementos, a comunicação pode não fluir adequadamente. De forma técnica, todo empecilho à comunicação é chamada de ruído. Então, nós começamos aqui com um problema de ruído. Quantos ruídos afetam a comunicação? Em segundo lugar, quando as emoções ditam o tom, né? Às vezes nós agimos muito mais pelas emoções. Elas fazem parte do relacionamento. E é muito utilizado. É provável que quando somos frustrados, né? O que causa frustração? Dá uns exemplos aqui. Encontrar meias sujas espalhadas, puxa vida, já
Começa a irritação, né? As coisas estão fora do lugar, atraso dos compromissos, gastos desnecessários. Isso acontece entre vocês, casais? Né? Um vê o outro gastando o que não deveria. Somos tentados a usar palavras pesadas, forçadas pela emoção, para mostrar quão bravos estamos ou para ferir quem nos irritou. E pior, muitas vezes não paramos de falar até que toda a raiva tenha se esgotado. Já imaginaram as consequências disso? Então, nós vemos lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, nós precisamos exercitar isso. Mas é difícil, não é fácil, não. A hora que a gente está com uma emoção, né, conduzindo o relacionamento, às vezes é difícil nós darmos uma resposta branda. Nós vamos responder com raiva, né? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Veja aqui Salomão, nessa frase, ele dá uma posição muito forte com relação ao uso, né, da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18 e 21. Né? Alguns lembretes que nós queríamos trazer para vocês, ainda nessa comunicação entre marido e mulher. Tempo de estar calado. Puxa vida, existe tempo para estar calado? Existe, está lá, né? Eclesiastes fala nisso. Há tempo para tudo, todas as coisas. Entre todas essas coisas que há tempo de estar calado. Né? Versículo 7, do capítulo 3 de Eclesiastes. A mulher de Jó, no versículo 9 do capítulo 2 de Jó, vejam o que ela falou para o seu marido. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Vejam que tipo de conselho ela deu para o seu marido. Ela perdeu uma grande oportunidade de ficar calada, vocês não acham? Não é possível o que ela foi dizer para o seu marido naquelas circunstâncias, né? Às vezes o silêncio pode causar problemas. Cada um dará a sua interpretação e o conflito pode se estabelecer entre o casal. Quais são as razões do silêncio? Você já prestou atenção no que muitas vezes está pensando e você não fala para o cônjuge? Às vezes, até para evitar aborrecimentos, às vezes não querer compartilhar problema de trabalho, problema das suas atividades. Nestes casos, é importante estar disposto a ouvir e a esclarecer o assunto. Se você deixa, né, se você não tenta colocar para fora aquilo que está no seu pensamento, pode fazer com que o seu cônjuge pense muitas coisas que não têm nada a ver. E se você fala, você elimina essa possibilidade. Então, para evitar que o silêncio cause problemas, procure não demonstrar que está pensando em alguma coisa, que está em silêncio e por causa de alguma coisa que está te preocupando, pelo menos na frente do seu cônjuge, para não deixar ele preocupado e querendo saber o que se refere. Mas, às vezes, nós podemos ver que o silêncio é prudência. Olha esse exemplo que nós trouxemos aqui para vocês. Lucas 2:19. Né? Vocês se lembram, Maria, mãe de Jesus? Vocês já pensaram, imaginaram, naquela época, Maria grávida, não tido ainda relação com seu esposo? O que estava no coração dessa mulher? Ela tinha a paz e a tranquilidade que ela não fez nada errado e nem tinha nada errado. Mas o que as pessoas estariam pensando dela?
E aí, então, vem a sua reação, né? Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Tem uns momentos que o silêncio é demonstração de prudência. E é o que Maria mostrou naquele momento. Também nós temos aqui, nas emoções, né? Deus nos fez seres emotivos. As emoções têm uma função comunicativa. Muitas vezes, nossas emoções revelam mais do que as palavras. Nossos gestos, muitas vezes, fazem isso. Agora é a outra Maria, né? Maria que, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, ungiu os pés de Jesus. Lá em João 12:3, nós lemos isso. Interessante, porque ela não falou nada. Ela não comunicou nada, ela não fez nenhum comentário a respeito. Não, ela apenas executou, ela fez uma coisa. Foi a emoção dela, ela fez. Mas aquilo que ela fez, ela causou, né, nas pessoas bastante discussão. Inclusive, Jesus teve que dar uma explicação, chamar atenção, né, da irmã, da Maria, por causa disso. Por quê? É um ato emocional, uma maneira que ela viu como se relacionar. E nós queremos, então, deixar aqui na comunicação entre marido e mulher um desafio para o casal. Um desafio para vocês, um desafio para nós, né? Na conversa, certifique-se que você foi bem compreendido e que compreendeu bem o que o cônjuge disse ou o que ele quis dizer. Esse cuidado, com certeza, evitará bastante discussão. Então, é importante isso, né? Certificar de que aquilo que eu falei realmente é o que foi entendido pelo seu cônjuge. O segundo ponto da nossa lição é a comunicação entre pais e filhos. Não é só pelo ouvir que nós aprendemos. Na comunicação, nós interpretamos, nós compreendemos, nós aprendemos pelo afeto, repetimos o que aprendemos, ensinamos o que aprendemos. Então, na comunicação, as maneiras, os acontecimentos se repetem. E é importante nós vermos isso no nosso relacionamento também entre pais e filhos. Pais são os mediadores no aprendizado e desenvolvimento de seus filhos. Um dos pontos que são importantes, um dos pontos que nós devemos ressaltar é no cuidado do pai, da mãe, no relacionamento com o filho, em não transformar uma conversa em um monólogo. Então, monólogo ou diálogo. É comum ao pai e à mãe buscar uma conversa que, na verdade, é apenas um monólogo. O filho ouve de início ao fim e, ao final, nem lhe é dada a oportunidade de se expressar. O relacionamento é desenvolvido através do ouvir e do falar. Também os pais precisam saber ouvir. E nós sabemos disso, né? Nossos filhos têm sentimentos que estão no processo de amadurecimento. Para isso, são necessárias palavras sábias para ajudá-los no seu aprendizado. E isso é um exercício, é um dia a dia. Nós estamos sempre com os nossos filhos, né? Um outro ponto é nós nos comunicarmos usando atos afetivos, né? Eu sempre me lembro, principalmente nesses pontos de atos afetivos, quando viajava com a Isolina e as crianças ficavam em casa, no tempo que eu tinha minhas crianças, né? Hoje não tenho mais, hoje são os netos. Mas eu me lembro que, quando a gente estava voltando para casa, a Zolinha ficava ansiosa para ver as crianças e poder abraçar as crianças. E eu, como tenho um outro temperamento, né, sou mais frio, né, eu sempre dizia para ela, olha, se eles estiverem fazendo alguma coisa, eles não vão dar atenção para você, eles vão primeiro terminar o que eles estão fazendo.
Ah, mas não é possível, ficamos aí 2 dias fora, 3 dias fora. Não, eles vão querer. Eu falei, não. E realmente, ela chegava, às vezes, ficava depois meio chorosa, porque as crianças estavam lá fazendo as coisas deles e nos viam, mas não se mexiam, não. Né? Qual a importância do afeto, né? Do abraço? É muito gostoso quando um filho nos abraça. É importante isso. Isso provoca um efeito agradável. Nós sentimos muito bem. E eu podia ver, né, quando a Zolinha não tinha esse abraço, como é que isso fazia mal para ela. Ela ficava frustrada com isso. Mas ela guardava no seu coração, ela não dizia para as crianças que ela não estava, não é? Assim nós devemos expressar o afeto por nossos filhos. Palavras agradáveis, Provérbios capítulo 16, versículo 24, nos diz isso, né? Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, sempre palavras agradáveis, um gesto agradável. A figura, nós estamos vendo ali os pais com uma criança no meio, sorrindo, né? Que gostoso, afeto, estão abraçados, eles estão juntos. São os comunicados pelos afetos, né? Fazem parte. Ainda nessa comunicação por afetos, nós podemos dizer que comunicação saudável, qual que é? É aquela quando você diz para o seu filho, né? O que você fez me aborreceu. Ou então você diz para ele, olha, não foi isso que nós combinamos. Essa é uma comunicação saudável. Vamos dar uma olhada no que é uma comunicação, né, que irrita. É você dizer para o seu filho, você me aborrece. Você sempre me aborrece. Veja a diferença entre a comunicação saudável e a comunicação que irrita. O que você fez me aborreceu. Você me aborrece. Qual a diferença que existe nisso, né? Não é recomendável focar na pessoa, mas sim no seu erro. Isso ajuda na comunicação, nos afetos, né? Comunicar afeto é reconhecer que erramos, somos pecadores e podemos corrigir. Deus nos ama e Deus nos perdoa. Por que nós também não podemos fazer isso? Deus abomina o pecado, o meu erro, mas Ele perdoa o meu pecado. E tem aquela frase que Deus não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador. Né? E Ele faz isso. Então, nós também, nós ficamos bravos quando nossos filhos fazem coisas que não são corretas aos nossos olhos. Nós ficamos bravos. Mas não é com o nosso filho, nós estamos ficando bravos com aquilo que ele fez, aquilo que aconteceu. Né? Assim nós amamos o filho e oramos a Deus, intercedendo pelo seu pecado. 1 João capítulo 4, versículo 18, ele diz, né? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam por causa que nós impomos medo neles. Então, nós vemos aqui que a importância não é nós fazermos isso, mas disciplinarmos, devemos disciplinar, mas não pelo medo, e sim mostrando a realidade, a verdade, né? E de que nós estamos fazendo isso para o bem da criança. Outra maneira é dando exemplo. Isso é uma maneira importante, né, que é considerada, porque a imitação é uma das mais eficientes formas de aprendizagem. No exercício da paternidade, somos desafiados a seguir o exemplo de Cristo. E nós aqui podemos fazer uma pergunta para nós mesmos, né? Minhas palavras e ações edificam meus filhos? Meus exemplos? Eles fazem com que meus filhos se edifiquem por isso? Efésios, capítulo 4, 29, ele diz o seguinte, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Vejam só o que nós temos registrado na vida, na Bíblia, os conselhos que nós podemos obter, né, da palavra de Deus para termos um bom relacionamento. O desafio para o seu relacionamento com os filhos. Qual é o desafio? Então, nós colocamos aqui, analise as palavras que você tem usado. Avalie a reação que elas provocam em seus filhos. E procure melhorar. É a nossa sugestão. Se já está bom, se está ótimo, legal. Se não está, procure melhorar. Porque isso faz diferença no relacionamento com seus filhos, né? O terceiro ponto que nós queríamos estar trazendo aqui nesta lição é a comunicação de Jesus. Que exemplo nós podemos ter nas famílias, né? A maneira de Jesus se comunicar. Nós não podemos dizer que Jesus se comunicava com a sua família, né? Jesus não teve ali uma família, né, como filhos, né, esposa. Mas Jesus tinha uma maneira de se comunicar com as pessoas que nos mostram qual a maneira correta de nos comunicar com os nossos filhos na nossa casa. Vamos dar uma olhadinha nisso? Deus Pai se revela, se expressa e se comunica na pessoa do seu Filho Jesus. Por sua vez, Jesus, a palavra encarnada, o Verbo feito carne, comunicou-se com os homens em sua época e se comunica através da sua palavra hoje, conosco. Encontramos na vida de Jesus um modelo de comunicação para a família, para os pais, para os filhos, né? Primeiro ponto que nós queremos trazer aqui é que Jesus sempre ele falava num local e no momento apropriados. É importante isso. Toma cuidado. Às vezes você está querendo falar com seu filho alguma coisa, mas não é no lugar apropriado, não é no meio das pessoas que você vai trazer resultado. Então, escolhe um local, um momento apropriado para fazer isso. Jesus escolheu o local e a hora certa para se comunicar com as pessoas. Vamos ver o que nós temos lá em João, capítulo 4, versículos 6 e 7. A Isolina vai ler para nós. Abra sua Bíblia para você acompanhar aí conosco, tá bom? Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então vejam que esse texto ele fala claramente, né, sobre local, né, e o momento apropriado. Jesus foi falar com essa mulher, né, em um horário apropriado e num local apropriado. Ele e ela. Ele aproveitou essa oportunidade e conversou com ela. E isso rendeu. Teve um resultado fabuloso, maneira de Jesus fazer contato com pessoas, né? O segundo ponto é dar atenção a quem está falando. Saber ouvir. Interessante, às vezes a gente tem dificuldade para isso. Como é que Jesus fazia, né? Jesus comunicou-se dando atenção às pessoas, ouvindo-os atentamente. Vamos ouvir o que temos lá em Mateus 19, 16 a 22. Prestem atenção como é que Jesus teve esse contato, esse relacionamento. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos.
E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Vejam bem o relacionamento de Jesus com ele. Jesus ouviu, Jesus falou também. Jesus aproveitou para contar algumas coisas para ele, né? E também para saber dele. Quando Jesus falou, não matarás, né? Ele estava dizendo que as verdades bíblicas, e o jovem confirmou, não, isso eu já faço. Então, eles conversaram. Jesus conversa com o jovem rico. Jesus ouviu o jovem, né? Então, pais, é importante dar atenção ao seu filho, ouvindo quando ele está falando. E Jesus ouviu o jovem. Terceiro ponto é comunicar-se em diálogo e perguntas. São maneiras também de nós nos comunicarmos. Jesus fazia isso. Veja como é que ele fez isso. Jesus não ficou apenas discursando, mas conversou, fez perguntas, ouvindo as respostas e falando diretamente à pessoa. Vamos ver o que está escrito lá em Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 40. A Zolinha vai ler para nós. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Vejam que o pedido de Tiago e João, né, é uma coisa pessoal, eles queriam coisas para eles. Eles estavam envolvidos com outras pessoas. Isso acontece também na família, né? Nossos filhos, às vezes, vêm pedir uma coisa para ele que não faz sentido. Mas ele não sabe que não faz sentido. Os dois não sabiam que isso não fazia sentido. E Jesus conversou com eles, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Vejam bem o ensinamento. Ele aproveitou para ensinar, né, isso para eles. Jesus ensina a família que o importante é servir uns aos outros. E é assim que deve ser. Que exemplo, não é esse para a família, nos nossos relacionamentos? Esse exemplo de Jesus, essa orientação que ele deu nesse momento. O outro ponto é respeitar a natureza das pessoas. Nós sabemos que nós temos 4 filhos e cada um tem o seu jeito e nós temos que respeitar isso, são diferentes. Não existe nenhum deles assim, seja um igual ao outro, não. Todo mundo tem maneiras diferentes, a sua personalidade, e isso tem que ser considerado. E Jesus fazia isso, né? Respeitar a natureza das pessoas. Ele respeitava as características de cada um. Solinha vai ler para nós em João, capítulo 21, versículos 15 a 17.
Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. É emocionante nós vemos a maneira de Jesus tratar de uma pessoa que tinha suas características. Pedro é muito conhecido, nós de tanto ouvirmos dele, vemos dele, ele era aquela pessoa que na hora ele se apresentava, ele queria fazer as coisas, e Jesus quis mostrar para ele que não podia ser assim, simplesmente de uma maneira afoita, mas que ele precisava sentir profundamente no seu coração. E Jesus levou Pedro à emoção. Pedro, ele chorou no final, porque aí é que ele foi entender profundamente o que Jesus estava querendo falar com ele. E era isso que Jesus queria, que ele entendesse. Então vejam como é que Jesus tratava e ia buscar a pessoa para atingir o objetivo que ele queria atingir. Os filhos são diferentes. Nós devemos ser sábios, respeitando as suas diferenças. E trabalhar o seu coração, como Jesus trabalhou o coração de Pedro, naquele diálogo com Pedro, né? Fazendo a mesma pergunta 3 vezes, e Pedro ele foi profundamente entender o que Jesus queria dele, né? E que discípulo que ele foi. Quando Jesus foi embora, ele foi um grande discípulo. Começou a pregação, Pedro começou a pregação. Então é isso que os pais têm que fazer com seus filhos. Preparar os seus filhos para o futuro. É o que Jesus estava fazendo com Pedro, preparando para o futuro, né? Quinto ponto, conversar numa conversa proveitosa e ser objetivo. Também era uma característica de Jesus Cristo e que nós podemos aprender com isso. Jesus usava as Escrituras e as experiências para ensinar as pessoas, né? Sermão do Monte, nós temos tanta coisa interessante da boca de Jesus, Jesus falando. Antes de nós começarmos aí a pandemia, nas nossas reuniões presenciais, no nosso pequeno grupo, né, que nós participamos, nós estávamos lendo, né, o Sermão do Monte. Então, cada dia nós líamos um trecho e dizíamos às pessoas, e as pessoas estavam ali, né, ouvindo de uma maneira bem atenciosa, porque não éramos nós que estávamos falando para as pessoas, que estávamos dizendo como é que as pessoas tinham que ser. Não, era Jesus que estava falando para as pessoas, através do Sermão do Monte. Eu vou pedir para a Zolinha ler 2 versículos de Mateus capítulo 5, versículo 21, que tem a ver com o que nós estamos conversando aqui. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo,
se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Vejam bem Jesus dizendo, né, e ensinando, e não ficou claro o ensinamento de Jesus? Né? Ouvistes o que foi dito aos antigos. Jesus estava se referindo à Bíblia. Né? Vocês ouviram o que foi dito, né? O que os profetas falaram, o que foi dito lá aos seus antepassados, né? Então, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Agora Jesus vem e coloca sobre aquilo que foi dito um ensinamento maior, mais profundo, né? Aquele que se irar contra seu irmão, ele já está cometendo pecado, né? Jesus foi sempre muito claro nas suas mensagens. E nós podemos usar isso como exemplo para nós, né? Então eu digo aqui, pais, sempre busquem a palavra de Deus para as suas conversas em família. Isso ajuda profundamente nos nossos relacionamentos, nos nossos contatos, naquilo que nós temos que fazer. Outra maneira é ser prático. Jesus sempre concluía a sua conversa com um ensinamento prático para a vida, né? Em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, Jesus ensinou a interpretação da lei com a parábola do bom samaritano. Todos nós conhecemos, né, o que aconteceu, aquela parábola do bom samaritano. E é interessante, porque ele diz, qual destes três te parece ser o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual foi a resposta? Aquele que usou de misericórdia. Jesus aproveitou, né, nessa parábola e ensinou as pessoas. Quem passou de largo, ele não é próximo. O outro que passou de largo também não era próximo. E ele estava falando ali de quê? Do sacerdote, do levita, mas aquele um que passou e foi lá, foi atender as necessidades daquela pessoa que foi salteada, que foi assaltada, que estava machucada, esse sim, esse foi reconhecido como seu próximo. Jesus aproveitava todas as condições para ensinar a verdade, não só por meio de palavras, mas por seu próprio exemplo, né? Então, nós queremos estar concluindo a nossa lição de hoje, esperando que realmente isso tenha gravado no seu coração a necessidade, a importância do relacionamento. Falar e ouvir, ou poderia ser o contrário, ouvir e falar, né? Primeiro ouvir e depois falar. Mas o título da lição é falar e ouvir. Então, nós vamos obedecer, né? Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Nós lemos isso lá no começo. Foi o nosso texto básico, né? Salmo 141, versículo 3. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E nós trabalhamos aqui com vocês 3 pontos. Comunicação entre o marido e a mulher, comunicação entre pais e filhos, comunicação de Jesus. Nós concluímos com a comunicação. Como é que Jesus se comunicava? E isso como um exemplo para a família. Então, entra a nossa última, né, palavra para vocês nessa nossa lição. Transforme seus relacionamentos por meio de comunicação, sempre sob a direção do Espírito Santo, que é mais fácil. Cada vez que nós tiramos ou não estamos com o Espírito Santo e usamos a nossa parte carnal para nos relacionarmos, nós estamos sujeitos a fazermos, falarmos coisas que são realmente criam os ruídos, criam
os desencontros, e nós temos que estar sempre alertas para evitar isso e ter uma vida gostosa, agradável, feliz, né? Então, eu queria deixar isso com vocês neste dia, de maneira que nós possamos ser gratos a Deus pelos exemplos que nós vemos, pela palavra de Deus, pelos versículos que nós pudemos ler, e que isso seja útil para a nossa vida. Vamos encerrar? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por este momento que estamos juntos. Muito obrigado. Pedimos que o Senhor possa colocar no nosso coração esses ensinamentos, de maneira a ser útil nas nossas vidas, no nosso relacionamento em casa. E que as nossas vidas em casa sejam cada dia mais alegres, mais felizes e que agradem também ao Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.